TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, está começando o plenário da cidade, que recebe hoje o vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, biólogo e mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela UFC, integra também a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente aqui na casa. Gabriel luta pela preservação da nossa fauna, flora e dos ecossistemas. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Vereador, entre essas pautas, né, de luta pelo ecossistema, tem um projeto do senhor que é a criação da unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre das Dunas. É um nome bem comprido, né? Sim. Explica pra gente como é essa região, né, e o que ela precisa, então, para ser preservada. Perfeito, Clarissa. Então, antes de tudo, saudar todos que estão assistindo, você também, uma alegria estar aqui. A gente, apesar de ser uma mega cidade, né, um centro urbano que já está muito construído, muito urbanizado, a gente ainda tem alguns tesouros em Fortaleza, tesouros ambientais, né? E as Dunas da Mata do Miriú é uma dessas grandes áreas. É uma das florestas mais preservadas que nós temos aqui em Fortaleza. São centenas de espécies de animais silvestres, né? Animais selvagens que vivem ali, além de centenas de espécies de árvores, de plantas nativas. E o que é mais interessante é uma floresta milenar que cresceu em cima das dunas. Então você tem dunas lá com mais ou menos 4.600 anos e em cima dessas dunas uma floresta preservada. Onde é que fica exatamente, vereador? Fica na região da Sabiaguaba. Você tem ali a CE 010, em frente à CE 010 tem algumas casas, atrás dessas casas tem essa grande floresta. Quem sobe ali a Duna do Pôr do Sol, né, a Duna da Baleia, consegue ver essa floresta enorme. E uma área com essa importância precisa ter uma proteção legal para que seja incentivado o ecoturismo de base comunitária, a geração de renda com a preservação, pesquisas científicas, iniciativas de educação ambiental, até porque tem uma escola lá, né? Existe a Rua do Miriú, que é justamente a rua dessa mata do Miriú. Tem escola, enfim. É uma área que pode melhorar muito a nossa cidade em termos de saúde também, qualidade de vida e muitas outras, saneamento também, porque é uma área que capta a água da chuva, impede os alagamentos, a água entra nessas dunas, é filtrada pela areia e abastece nossos reservatórios. Então, uma área riquíssima que precisa ter uma proteção legal, comunidade de conservação. É super bonito, né? Eu conheço de ver, mas eu não sabia o nome. Sim. E assim, a gente que não tem um conhecimento técnico, você anda pela cidade e acha que tudo é Cocó, Parque do Cocó. Exatamente. Então pensa que tudo está preservado e ali então é uma outra mata, um outro ecossistema e não é ainda protegido, é isso? É exatamente. O Parque do Cocó, ele tem seus limites criados pelo ser humano, né, limites políticos, mas ele faz parte de um grande ecossistema que está sobre a Bacia do Cocó. Essa bacia pega 2/3 da cidade de Fortaleza. Então, quando a gente liga a torneira, aquela água que sai é a água da barragem do Gavião. Gavião é o nome do rio Cocó quando sai de Fortaleza, né? Então, tudo isso faz parte do mesmo ecossistema. As dunas da Cidade 2000, as dunas da Praia do Futuro, as dunas da Sabiaguaba, a Mata do Miriú. Então tudo é o mesmo ecossistema. Isso, tudo isso está conectado. Mas não tem a mesma proteção. Exatamente, não tem. O Parque do Cocó já é uma unidade de conservação. E o que nós queremos é que as dunas da Mata do Miriú também se tornem uma unidade de conservação, como é o Parque do Cocó. Entendi. Vereador, é uma luta antiga, mas que ainda precisa, né, mesmo ser colocada em prática, é em relação ao uso do plástico, né? Infelizmente, a gente escuta tanto, às vezes, artistas, campanhas, né? As pessoas sabem como faz mal à natureza, aos oceanos, mas infelizmente é só o que a gente vê em todo lugar, né? Inclusive nos órgãos públicos e nos restaurantes e nas nossas residências, é sacola plástica, canudo plástico, copo plástico.
E o senhor tem também um projeto de lei, uma luta em relação à proibição desses usos, pelo menos na vida pública. Não é isso? É exatamente isso, Clarissa. Esse é um problema, né, que a gente já tem consciência, acho que a sociedade como um todo já sabe dos problemas do plástico, principalmente o plástico de uso único, que é esse descartável, né? O plástico, ele surgiu como algo revolucionário, porque é maleável, né? É manipulável, é muito leve, é muito barato, pode fazer de tudo com ele, o que é muito bom. Só que ele é um material que a natureza não digere, não desfaz. Então hoje, só para ter ideia, todo o plástico já produzido pela humanidade, desde a sua descoberta, está ainda na natureza. Nem 1 grama de plástico se desfaz, né? A gente só recicla de 5 a 7% do plástico. Então, praticamente todo, se você usar o copo plástico uma vez, jogar no lixo, ele vai existir para sempre, né? São centenas e centenas de anos vão se passar aquele plástico lá. Então, esse projeto de lei, ele visa, acima de tudo, que o poder público dê o exemplo. Como é que inventaram um negócio desse, né? Exatamente. Que não se Exatamente. desfaz. Não Meu sabiam, Deus, acho que ele ficava tanto tempo, né? E agora o que veio como uma solução se torna um problema, né? Recentemente, mês passado, foi descoberto já microplástico, que são partículas que se soltam dele, no pulmão de pessoas, né? Então já está no nível muito sério. Então, a não utilização, a gente sabe que isso é uma transição, não dá para parar da noite para o dia, né? Mas ir reduzindo progressivamente o plástico de uso único, que é o saco plástico, é o canudo, é o copo, é aquele que você usa por 1 ou 2 segundos e depois ele dura para a eternidade, né? Então a gente tem um projeto de lei que foi, acredito que o primeiro projeto que a gente protocolou aqui, dada a importância da pauta, para que o poder público reduza e pare de utilizar o plástico de uso único, para dar o exemplo, né, para a iniciativa privada, para nossas casas, famílias, de que o poder público consegue encabeçar essa pauta por aqui. Mas ela ainda está em tramitação. Ainda está tramitando, exatamente. E a luta é para que a gente consiga aprovar e o poder público, né, a prefeitura, o poder legislativo, o judiciário comece a parar de utilizar até zerar o plástico de uso único. Eu lembro que teve um período que essa discussão foi bem mais forte, mais levantada, eu digo a nível nacional mesmo, né? Artistas falando sobre isso, falando do canudinho, começou a aparecer aqueles outros tipos de canudo, Exato. né? Que você pode comprar, levar para casa e tal, e estava criando uma moda mesmo positiva. Sim. Mas eu noto que eu não sei o que foi, eu não sei se foi a pandemia também que deixou todo mundo muito focado em outras causas, mas que a coisa enfraqueceu, assim, as pessoas foram deixando meio de lado. Porque surgiram muitas campanhas de comunicação, né? É uma força-tarefa de instituições internacionais, nacionais, ONGs, escolas, empresas também, né? Teve várias leis proibindo, o canudo plástico é proibido aqui no Ceará, né? Ele já está aprovado e sancionado, não pode ter mais... Pois é, mas assim que saiu a lei, eu percebi uma grande mudança. Sim, sim. E hoje eu já vejo os locais que não estavam usando voltando a usar. Isso acontece também. Aqueles canudinhos que era bem comum, a gente vê aqueles que você dobrava, né? Ou aqueles coloridos de várias cores, hoje eles já são raros, né? Da gente ver por conta da lei, né? Mas, de fato, quando passa a campanha de comunicação, muita gente vai voltar, porque às vezes é mais cômodo, né? Agora, a gente sempre defende soluções simples, né? O copo, ele pode ser levado à boca, né? As pessoas podem beber diretamente do copo. No de vidro, né? No de vidro. Não necessariamente, a não ser pessoas com deficiência, né? Não tem necessidade de você colocar um canudo intermediando essa alimentação, né? Mas realmente, como você falou, às vezes as pessoas se empolgam, fazem uma coisa e depois retornam, né? A ideia é que, de fato, seja abolido esse plástico de uso único e a gente pense em soluções mais sustentáveis. E se for usar o canudo, tem esses canudos agora atuais, modernos de alumínio, de outros papel, materiais de papel, exatamente, né? É isso. Vereador, tem um outro projeto de lei também bem interessante do senhor, relacionado ao uso dos biocombustíveis. Como é que é? Então, Clarissa, esse projeto dos biocombustíveis é um que eu particularmente tenho um apreço muito grande, né? Porque ele consegue literalmente transformar resíduos das nossas casas em combustível, inclusive para carros, né? Veículos, né? E ainda impede que a gente elimine gases de efeito estufa na atmosfera. Em que consiste isso? Por meio dos resíduos orgânicos, que é aquele lixo de cozinha, casca de ovo, borra de café, casca de banana, frutos, o resto de frutos e por aí vai, né? O resto de comida, aquilo ali
que representa mais ou menos metade de todo o resíduo de uma casa, ele vai para biodigestores, né? Para uma estrutura que retira gás desse material e esse gás ele pode fazer motores funcionar, inclusive o de carros, né? Então, a gente conseguir fazer com que haja uma substituição do combustível no lugar de ser gasolina, né? Combustível fóssil, a gente conseguir substituir por biogás a partir dos nossos resíduos, a gente consegue fechar uma cadeia perfeita de sustentabilidade entre o resíduo orgânico das nossas casas, das universidades, das escolas e o funcionamento dos veículos, por exemplo, da prefeitura. Então, esse projeto de lei é para fazer justamente essa transição de combustível fóssil para um combustível renovável feito a partir do que hoje a gente chama de lixo, né? A ideia, inclusive a ideia do lixo zero, né, que a gente trata muito a sério no nosso mandato, é abolir o lixo, né? O lixo não ser mais visto como lixo, e sim como resíduo, e o resíduo pode ser visto como matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é preciosa, ela tem valor, né? Não é descartável. E aí assim a gente reduz o lixo, reduz os gases de efeito estufa, reduz os custos para o poder público, que não vai precisar estar gastando com gasolina, que está caríssima, né? E o nosso bolso com a gasolina. Bolso. Exatamente. Então a ideia do projeto é essa. E está faltando muito, vereador, para isso poder se tornar realidade? Na verdade, o passo que falta é a vontade política, porque, de fato, nós já temos a tecnologia, temos grandes laboratórios trabalhando com isso, inclusive na Universidade Federal do Ceará, com o Nutec, professor Stefanucci e outros engajados nisso também, e temos a tecnologia já difundida mundialmente para fazer todo esse ciclo. A gente só precisa de um grupo de trabalho que coloque em prática essas ideias, né? E aí a gente vai ter um benefício geral, é um ganha-ganha para todas as perspectivas. O senhor estava falando no início do programa que Fortaleza, apesar de ser uma cidade super urbana, super desenvolvida, a gente ainda tem, graças a Deus, alguns tesouros naturais, né? E só que precisa de conservação. Entre os projetos do senhor também tem um projeto de uma criação de unidade de conservação para proteger as tartarugas, né? Exato. Que aparecem na Praia do Futuro e na Sabiaguaba. É exatamente isso. A gente até chama carinhosamente de tartarugas do futuro, né? Porque são sobretudo na Praia do Futuro. Uhum. Esse projeto ele é um projeto que já vem sendo construído há muitos anos pelo Instituto Verde Luz. O Instituto Verde Luz ele tem o grupo de estudo de tartarugas marinhas e eles monitoram, cuidam, dão assistência, garantem que os filhotes cheguem ao mar para milhares de tartarugas que nascem na nossa areia, né? Aqui de Fortaleza. Então, junto com o Instituto Verde Luz, nós fizemos esse projeto de lei para criar uma unidade de conservação, um refúgio, né, para essas tartarugas, pegando justamente o nosso litoral. E aí, ao mesmo tempo que ele preserva e cria políticas públicas para a tartaruga, ele também beneficia os barraqueiros da praia, o ecoturismo, né, atrair turistas para cá. Hoje, a segunda maior motivação para visitas em Fortaleza é o ecoturismo, né? É o turismo de natureza. Apesar da gente ser uma cidade que tem tão pouca natureza, né? Tem só, como você falou, esses tesouros. Então, a gente investir no ecoturismo, no turismo ecológico, a gente com certeza traria ainda mais renda e desenvolvimento para o município com a conservação, que é o casamento perfeito. Então, você poder isolar essas áreas de desova e eclosão para que o turista veja as tartarugas andando a centenas para o mar. O turista e o fortalezense, né? Porque eu tenho muita vontade de ver uma cena bonita dessa e eu nunca vi. Exatamente. Hoje a gente tem várias cidades que têm como principal fonte de renda o turismo e o turismo focado nas tartarugas, né? Como tem o Projeto Tamar, como a gente tem a renda de várias cidades ligadas a isso. Os turistas assistirem, os fortalezenses também assistirem a desova, as tartarugas indo cavar, os ovinhos nascendo, colocar marcadores estéticos nas barracas, cuidamos da tartaruga, botar uma estátua, tem muitas ideias bacanas que poderiam também os próprios comerciantes serem guardiões desses ninhos, né? E também tirarem renda desse processo. Então, por isso a gente fez esse projeto para criar a unidade de conservação das tartarugas de Fortaleza e ele segue tramitando aqui na Câmara com muito apoio da população, né? A gente quer ver ele aprovado, a área tendo um conselho gestor e funcionando com todo o seu potencial. Vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já, porque tem mais projetos de leis, todos assim, relacionados à natureza, à preservação do meio ambiente, né, para a gente conversar. Daqui a pouquinho a gente volta.
fortalezense. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Plenário da Cidade de volta e hoje estamos aqui com o vereador Gabriel Aguiar. Vereador, existe também mais um outro projeto, são muitos projetos de lei, não dá tempo da gente falar sobre todos aqui, mas um deles proíbe o transporte e o armazenamento de material radioativo. Sim. Como é esse projeto? Perfeito. Então, esse é um projeto de proteção da nossa cidade, né? A gente tem visto, né, um crescente interesse na exploração de material radioativo aqui no Ceará. Isso tem nos preocupado bastante, né? Para quem não entende, o que seria esse material radioativo? Pronto, o material radioativo, no nosso caso aqui, é o urânio, né? O urânio é um elemento químico que ele é instável. O que significa isso? Que com o passar do tempo ele vai decaindo e vai liberando partículas alfa, beta e raios gama. O que é isso, né? Você só piorou para quem não né? entende. Então vou simplificar. O que esse elemento urânio libera são vamos chamar de energia, que quando entra em contato com o nosso corpo, assim como o corpo de outros animais, causa, sobretudo, câncer, né? Eles alteram o nosso DNA com essa eliminação e o nosso DNA quase sempre vai gerar câncer. Então, gera todos os tipos de câncer, né? Em locais que o urânio já foi explorado, a gente tem dados muito tristes, né? A elevação de 30%, 40% dos índices de câncer da cidade, além de vários outros problemas ambientais e ecológicos. E a exploração de urânio que está tentando ser implementada aqui no estado do Ceará é a maior do Brasil, né? São cerca de 2.300 toneladas de urânio por ano e onde estava previsto para esse escoamento, armazenamento e transporte era aqui em Fortaleza, né? É para ser retirado de Santa Quitéria, na jazida de urânio, e para ser transportado para Fortaleza e ficar aqui no Porto do Mucuripe. Então imagina só o risco que isso é para a nossa cidade, né? Então, de antemão, nós nos unimos, vários vereadores, né, 5 vereadores, e juntos fizemos o projeto de lei, como várias cidades já fizeram e já aprovaram, estados também, né, proibindo que esse urânio passe por Fortaleza e que seja armazenado aqui, né, porque isso é um risco, sobretudo, para os fortalezenses. E como essa radiação ela altera as células, principalmente estão em divisão, quem mais sofre com isso são as grávidas, né? E as criancinhas, que estão em maior desenvolvimento, as células mais ativas, então os casos de câncer, má formação, nascimento de pessoas com deficiências físicas, ele vem ligado a essa radiação, né? Principalmente os mais novos. Então, para proteger justamente as crianças que ainda não nasceram, né? Os fetos, as crianças jovens, a gente busca proibir isso aqui em Fortaleza. Então, e para que serve este urânio? Porque dá vontade de não ter nem a exploração desse material, né? O urânio ele serve para fazer armas, né, nucleares, para ser vendido e serve também para usinas nucleares, né, de geração de energia com a radiação. Então, essa exploração estão tentando fazer aqui, já estão tentando há muitos anos, né? Já é a terceira tentativa. E não tem um outro material equivalente que não cause tanto dano, não existe, né? Temos, para a geração de energia, temos inúmeras. A gente falou do biogás, tem energia solar, tem a energia eólica, tem muitas energias limpas, né? Que não tem essa ameaça, esse risco, né? Todo mundo lembra dos acidentes de Chernobyl, né? De Pripyat, foi exatamente isso, né? Porque vai passando, a nossa memória vai esquecendo. Exato. Mas é importante
Tá sempre relembrando, porque é gravíssimo, então, a situação. É gravíssimo. Sem explorar urânio, a comunidade do local onde está a jazida já tem índices elevados de câncer só por estar próximo da mina, sem nem estar tirando nada. Se começar a tirar, é gravíssimo. Inclusive, a comunidade já batizou essa mina, né, como o dragão verde, né, um dragão adormecido, que se for explorado, ameaça a vida de todo mundo. Então, nossa primeira luta é para que não se explore urânio no Ceará. Mas se insistirem nisso, a gente tem que pelo menos proteger Fortaleza. Então a ideia dele não passar por aqui, não ser armazenado por aqui, é algo que a gente está tentando, né? E a nível de Estado também tem o mesmo projeto tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que ele não seja explorado nem armazenado no nosso Estado, né? Porque de fato é uma grande ameaça. A gente já teve urânio explorado na Bahia, né, em Caetité, e os dados são gravíssimos, né? Aumentou mais do que 1/3 o índice de câncer da população. E continua lá? Eles pararam, né, por longos anos, justamente por conta disso, muitos processos, foi barrado, foi parada a exploração, estava muito grave os danos, e agora foi retomado, né? O presidente Bolsonaro retomou logo após a posse, né? Meu Deus. Exato. Vereador, depois desse assunto pesado, vamos tentar falar coisas boas. Quais são as suas expectativas para esse ano? Perfeito. Então, a gente está com muito entusiasmo, muita inspiração, muita energia e com muita gente boa chegando próxima, lançando uma pré-candidatura a deputado federal, né? A gente está encarando esse desafio depois de muito pensar, né, muita reflexão, porque é também uma responsabilidade geracional, né? Assim como a gente encarou a responsabilidade de disputar uma cadeira aqui na Câmara dos Vereadores, a gente entende que precisa agora disputar uma cadeira na Câmara Federal, né? Isso porque falando de natureza, falando de meio ambiente, falando dos direitos de comunidades tradicionais, povos indígenas, os guardiões disso tudo. Vai ser mais uma força, né? Exato. E os limites que nós temos de município são limites políticos que o ser humano criou, né? Mas não existe um rio que passe só em Fortaleza, um pássaro, um animal que fique só em Fortaleza, e a gente tem que tratar disso de forma sistêmica. A legislação ambiental é quase toda federal, o licenciamento ambiental, as unidades de conservação, né? A disputa nacional está muito acirrada, muito forte, e a gente tem uma contribuição consistente a fazer e precisa fazer isso lá também, né? Eu fui muito resistente, Clarissa, a isso, porque eu tenho um vínculo muito grande com o Ceará e com Fortaleza, onde eu nasci, né? É onde a gente recebe todas as demandas, onde a gente conhece como nossa casa, mas o vínculo com o território permanece, né? Quando você elege um mandato federal, ele divide, né? Você tem uma equipe no local, porque é de onde vão vir as demandas, e uma equipe nas pautas nacionais, né? Então é isso que a gente já está construindo essa ideia. Vai ser um desafio muito grande, com toda certeza, mas que a gente vai ter muita gente boa somando forças, né? Assim como a gente conseguiu para vereador 10 mil votos, né? Sem recursos, sem um panfleto, sem um santinho, né? Só no boca a boca, falando com as pessoas. A gente espera conseguir também, com essa mesma vontade, né? Que as coisas mudem, se transformem, né? Conseguir isso para a federal também. Vereador, e para finalizar, queria que você fizesse então um balanço assim, de tudo que já foi feito, de todas as... Eu sei que as lutas continuam, Sim. Ainda mais falando em ecossistema, né? Os prazos às vezes são mais demorados, nem tudo é tão fácil de se conquistar, mas muita coisa já andou. Sim, com certeza. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu tenho um orgulho muito grande do nosso mandato, né? Muita gente pensa no vereador, na vereadora, né? Mas tem uma equipe muito grande e competente por trás, ao lado e à frente, muitas vezes, né, disso tudo. E a nossa equipe tem trabalhado muito, é um pessoal muito dedicado. Aqui dentro da Câmara a gente tem uma produção muito boa. A gente está agora com 51 projetos de lei tramitando aqui na casa, outros tantos em gestação, né, já saindo. São dezenas de requerimentos para melhorar a cidade. Agora, como presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, a gente tem tido um trabalho muito intenso também, né? E, mais importante do que aqui dentro, o trabalho para fora da Câmara, né? A gente se articula com dezenas de comunidades, tratamos muito sério a questão do saneamento, temos conseguido melhorias para vários bairros de Fortaleza, né? Que é a política com o pé no chão que a gente acredita. E que eu acho um privilégio, por ser vereador, tá nessa ponta da lança dessa política olho no olho, né? Que é a política, eu acho, mais verdadeira que a gente tem.
E além disso também os projetos que a gente vinha construindo e pensando, muito antes de pensar em ter um mandato e ser vereador, a gente agora está conseguindo botar em prática. Nós fizemos 203 propostas para chegar aqui, para fazer em 4 anos, estamos aí chegando a 1 ano e meio e já fizemos 130, né, dessas 203 propostas. Então, estamos numa velocidade muito legal, o trabalho é de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, mas os resultados estão chegando, né? Como você falou, a luta é muito grande, né? Tem muito mais ainda para avançar, mas a missão do nosso mandato está sendo cumprida. E isso eu fico muito feliz e é também, por conta disso, uma espécie de autorização para que a gente dê um passo à frente e tente esse novo desafio de uma pré-candidatura a deputado federal. Obrigada, vereador, pela agradeço. sua participação. Boa sorte para você. Obrigado mesmo. Plenário da Cidade termina por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.